Senhor presidente, senhores membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senhores visitantes ou convidados especiais, muito bom dia. Queria dizer-lhes que atualmente ocupo o cargo de embaixador do Brasil em Honduras. Já estive aqui nesta comissão em 2011 e o senador Cristóvão Buarque se recorda, e peço permissão ao senhor presidente para transmitir aqui uma saudação especial ao senador Cristóvão Buarque, da vice-presidenta de Honduras, a ex-embaixadora de Honduras no Brasil, a senhora Ava Rosana Guevara. E também trago uma saudação calorosa de muitos políticos e personalidades de Honduras que conhecem e prezam pelo senador Cristóvão Buarque, que lá esteve durante 2 anos. Bom, meu nome foi submetido a essa comissão para chefiar a Embaixada do Brasil em Granada. Devo dizer-lhes algumas palavras sobre o país que não aparece ali no mapa. Estaria mais para a direita. Desce, levanta mais para o outro lado. Não, para cá. Aí, mais um pouquinho para cá. Aí. É um país bastante pequeno, são 350 quilômetros quadrados na maré cheia e 344 quilômetros na maré baixa e 344 quilômetros na maré cheia e 350 na maré baixa. Bom, é formado pela ilha de Granada e duas outras ilhas pequenas, que é Carriaco, que você vê ali, e a outra é a pequena Martinica. Bom, o país tem 110 mil habitantes. 2/3 de granadinos emigraram para os Estados Unidos e de lá mandam uma quantidade razoável, relativamente alta de remessas, que representa a segunda maior receita do país. A primeira é turismo, principalmente turismo de cruzeiros. Em 2014, o país, com 110 mil habitantes, recebeu 230 mil turistas. Muitos deles, evidentemente, passam apenas um dia, mas assim mesmo deixam lá uma quantidade de dólares, afora o fato de que, com uma reforma, fiscal realizada em 2012, eles cobram $5 por dia por turista, o que representa uma receita bastante alta. O Granada tem um sistema político bastante sui generis. É uma monarquia parlamentarista. O chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, que designa um governador. O parlamento é bicameral, composto de 15 representantes da Câmara Baixa, deputados, eleitos pelo povo por 5 anos. O Senado é composto de 13 membros, dos quais 10 nomeados
pelo partido vencedor das eleições e 3 pela oposição. O sistema judiciário está em Londres, porém as cortes designam 1 ou 2 juízes, dependendo do ramo do judiciário. Em termos de economia, como eu já acenei, o PIB representa cerca de 820 milhões de dólares e advém basicamente da turismo. Em segundo lugar, são as remessas, que também não representam tanto, cerca de 40 milhões de dólares, varia muito em função também da situação econômica dos Estados Unidos, onde estão a maioria dos imigrantes granadinos, e um pouco da agricultura. A Granada é conhecida mundialmente como a terra das especiarias. Granada é o segundo maior produtor do mundo, depois da Indonésia, de noz moscada. Então, o país é conhecido muito por essa peculiaridade. Em termos de economia, creio que... queria também dar um pouco assim as cifras de comércio exterior para que os senhores tenham ideia da dimensão e da importância do país em termos econômicos. Granada, em 2014, importou 47 milhões de dólares. 47 milhões, dos quais 51% dos Estados Unidos, e o Brasil é o 4º maior exportador para Granada. O Brasil, no ano passado, exportou 8,2 milhões. Não são bilhões, não são milhões de dólares. E as importações são realmente do Brasil, de Granada, são insignificantes. Então, as exportações de Granada totalizaram 47 milhões e as importações totalizaram 183 milhões. Então, o comércio exterior de Granada é altamente deficitário para o país. Com o Brasil, o nosso superávit tem sido, por exemplo, no ano passado, foi mais de 8 milhões de dólares. Bom, o outro ponto que eu queria mencionar é que Granada está um pouco fora da rota até atual dos furacões, embora tenha havido um furacão de grandes dimensões em 2004, o furacão Ivan, que devastou várias cidades, inclusive atingiu fortemente a capital, St. George's, e, sobretudo, destruiu grande parte dos cultivos de noz moscada e outros, como banana também. A Granada é um importante produtor de banana, cana-de-açúcar. Então, e a capacidade de Granada de se recuperar desse desastre foi bastante penosa, porque o país não dispõe de recursos, não dispõe de receitas e depende muito da ajuda internacional. Sobre esse tema de furacões, o Granada está, como as ilhas que seguem acima, que são parte da uma associação que chama Associação dos Estados do Caribe Oriental. São 5 ilhas pequenas, com as quais, inclusive, Granada compartilha um único banco central e uma única moeda. Então, há um banco central e uma única moeda para todos esses 5 países que estão aí ao norte.
Então, nesse tema do câmbio climático, Granada e os outros países aí da região estão muito preocupados, porque com a elevação do nível do mar, que se prevê ou que seja de até 2 metros nos próximos anos ou décadas, esperemos que isso não aconteça, porque os prejuízos são enormes não só para Granada, mas para toda a costa, todos os países, Estados Unidos, a América Central, Brasil, sofrerão com a elevação do nível do mar. Então, eles estão muito preocupados. Há uma delegação importante da Organização dos Estados do Caribe Oriental na Conferência de Paris, que está ocorrendo atualmente e termina, creio que domingo, porque, embora esses países contribuam muito pouco para emissões de gases de efeito estufa, porém as consequências serão iguais para todos. Para ricos e pobres, as consequências serão iguais para todos. Também queria observar que Granada pertence a um grupo de países classificados pela ONU como pequenos estados insulares em desenvolvimento, Small Developing Island States, que no Caribe, estricto sensu, esses pequenos estados insulares são Granada e os outros aí mais acima, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Martinica, Dominica, Guadalupe e outros, a Antigua e Barbuda, Ilhas Virgens Britânicas, embora a ONU classifique esses pequenos estados insulares, entre na classificação estados, a República Dominicana e Haiti, por exemplo. Entra também Belize, que está até no continente. Então, esses estados, Jamaica também entra, são 14 no Caribe, são 13 no Oceano Índico e são 10 na África e, assim, por exemplo, Cabo Verde pertence a esse grupo de países e que usufrui, digamos, de certos benefícios ou certos privilégios, como, sendo de renda baixa, usufrui de créditos e grants, enfim, em condições mais vantajosas do que os outros. Então, esses países, pequenos países insulares aí do Caribe, formam naturalmente uma aliança. E essas, na verdade, são várias alianças, digamos, em círculos concêntricos, 2 minutos só. As ilhas aí do Caribe, a Antigua e Barbuda até Granada, são a Organização dos Estados do Caribe Oriental. Depois temos a Associação Associação dos Estados do Caribe, que é uma outra organização. Depois temos o CARICOM, que é uma associação mais ampla. A todos eles Granada é membro de todos eles. Fora isso, Granada também é membro da OEA, onde tem uma participação intensa, da ONU e de organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e mencionando o Fundo Monetário Internacional, recentemente o Granada firmou com o Banco Mundial
um crédito de 21,9 milhões de dólares. Então, tudo que se fala de Granada é em dimensões em miniatura. Bom, o Brasil tem uma relação muito cordial com Granada. Abrimos nossa embaixada em 2009. E com isso despertamos grandes expectativas no governo de Granada, porque o governo local contava que o Brasil seria mais um sócio que atuaria nos moldes dos anteriores, que são Venezuela, Cuba, a República Popular da China e Estados Unidos. Então, as expectativas de Granada, por enquanto, não podemos satisfazê-las de maneira plena, porque a nossa prática de cooperação internacional, feita através da Agência Brasileira de Cooperação, é diferente de outros países, de muitos outros países. Granada estava acostumada a grants, ou seja, doações. Então, a China, por exemplo, reformou um estádio, construiu um outro estádio, construiu casas. Venezuela, além de construir casas, tem o programa Petrocaribe, com fornecimento de petróleo a preços subsidiados, e hoje a dívida de Granada para com o Petrocaribe representa cerca de 90 milhões de dólares, o que é muito, o que constitui um peso enorme para o país, porque a dívida pública hoje, a dívida exterior de Granada está em 948 milhões de dólares, é 110% do PIB. Então, aí uma dificuldade adicional. E há outros países que atuam com doações, como o México, embora não tenha embaixada, mas tem um consulado honorário ao qual ele assigna recursos e, enfim, México, Índia também tem um papel importante. O Japão está presente lá construiu um centro processador de pescado. E, para concluir, senhor presidente, ainda que a nossa cooperação técnica com Granada não tenha sido ainda satisfatória, embora tenhamos já oferecido cursos para técnicos granadinos, foram mais de 30 técnicos que participaram de atividades, seja aqui no Brasil, seja em países, por exemplo, vizinhos. Estão pedindo que o senhor vá na CCJ votar. O Brasil organiza reuniões, por exemplo, em Santa Lúcia, e chama todos os vizinhos para participar. Então, cerca de 30 técnicos granadinos já participaram de atividades de treinamento. Mas, com a crise, digamos, financeira do Brasil, a redução, não foi a redução, mas a expansão das atividades da ABC, chegaram ao limite da capacidade de expandir ainda mais atividades de cooperação. Mas eu pretendo, se merecer a confiança dos senadores e for indicado para a Granada, eu pretendo levar para lá um modelo que foi implantado em Honduras, que é uma cooperação trilateral, que no caso de Honduras está sendo muito exitosa. Para dar 2 exemplos, nós temos uma cooperação trilateral com o Japão, através da agência JICA, a Agência de Cooperação do Japão, em matéria de segurança, polícia comunitária. Hoje, Honduras já assimilou o modelo
japonês de polícia comunitária baseado na filosofia Koban. Então, mais de 120 policiais japoneses, hondurenhos, vieram ao Brasil para treinamento de 10 a 15 dias. Várias missões da Polícia Militar de São Paulo, que é o órgão executor do lado brasileiro, esteve em Honduras para dar treinamento, e tudo isso com tecnologia, com know-how brasileiro, mas sem custos, porque a JICA cobriu as passagens e as estadias dos hondurenhos aqui e dos brasileiros lá. Em outra esfera, temos uma cooperação trilateral atual com os Estados Unidos, em matéria de segurança alimentar e agricultura e energia renovável. O projeto já tem mais de um ano. No caso de energia renovável, por exemplo, já foram atendidas mais de 10 mil famílias que com energia elétrica renovável, ou seja, bioenergia, biomassa, energia solar, energia eólica, mais energia solar. Bom, e, senador, eu vou se encerrar por aqui. Espero que os senhores tenham tido a oportunidade de aprofundar-se mais no tema, mas eu vou encerrar por aqui para não tomar mais seu tempo. E, senador, queria agradecer com muita emoção o fato de, apesar de uma agenda intensamente intensa, deliberativa do Senado, a comissão atendeu ao pedido, ao clamor nosso e abriu um espaço para mim e para o embaixador Gonçalo Mourão. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Krautuk. Concedo agora a palavra ao embaixador Gonçalo Melo Mourão. Antes, porém, eu solicito ao senador Anastasia que me substitua por 2 ou 3 minutos enquanto votarei na Comissão de Justiça. Por gentileza, a palavra com o embaixador Gonçalo. Senhor senador, muito obrigado. Quantos minutos? Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer à comissão, da mesma maneira como o meu colega e amigo de longa data, Zenit Krauchuk, fez, de ter tido o tempo e a paciência de se reunir aqui para nos ouvir ainda no apagar das luzes desse ano complexo da política brasileira. Gostaria, senhor presidente, de manifestar também minha satisfação pessoal por tê-lo como presidente dessa sessão que me ouve, pois se alguém se deve à criação da comunidade dos países de língua portuguesa, é ao ilustre mineiro José Aparecido de Oliveira. José Aparecido foi, sem dúvida, talvez o principal motor da criação dessa comunidade, de maneira que tê-lo aqui presidindo essa sessão para minha sabatina é um prazer e uma honra todo especial. Se o senhor me permitir, eu gostaria também de transmitir a essa comissão, senhor presidente, a minha emoção de estar aqui pela segunda vez, sendo sabatinado, no Senado Federal da República. Eu comecei a aprender o Brasil através do Senado. Eu tinha 8 anos, quando o meu avô, que era deputado federal pelo estado de Pernambuco, se candidatou ao Senado no seu estado. Naquela ocasião, curiosamente, a Constituição autorizava o cidadão a se candidatar ao Senado e à Câmara dos Deputados ao mesmo tempo. Meu avô teve a oportunidade e a felicidade de ser eleito os dois.
foi eleito senador pelo seu estado, Pernambuco, e foi o deputado federal mais votado. Naturalmente pediu desculpa aos eleitores e escolheu o Senado como foi senador. Então tinha eu 8 anos quando meu avô foi eleito senador, e durante os 8 anos seguintes, ou seja, do final da minha infância praticamente até quase o final da minha adolescência, eu tive a satisfação de acompanhar o Brasil através do Senado, através da atuação de meu avô, através das conversas que nós tínhamos em sua casa. Então é que o Senado, para mim, foi uma espécie de primeira escola sobre o Brasil. Então, eu me sensibilizo sempre quando venho aqui, já é a segunda ocasião que eu tenho de estar aqui para isso. Outra coisa também, senhor presidente, 10 anos depois da morte de meu avô morreu ainda senador, em plena campanha política, em 66, era o senador Antônio Barros Carvalho. Teve uma vida atribulada como senador e atravessou um período atribulado também da vida pública nacional. Foi um dos primeiros fundadores do MDB e, infelizmente, morreu em campanha depois de comer uns 2 ou 3 sarapatéus no mesmo dia, não sei se em Jaboatão dos Guararapes ou em Goiânia, um lugar desse qualquer. Em Goiânia, né? Pois é. Mas, enfim, 10 anos depois da morte dele, eu entrei na carreira diplomática e eu percebi que pouca coisa é tão igual a um senador, sob certo aspecto, como um embaixador ou um diplomata. Os senadores, Vossas Excelências, representam aqui seus estados no Senado Federal, mas representam também o Brasil no Senado Federal. Cada um representa o Distrito Federal, o Ceará, Santa Catarina, mas também representam o Brasil. E nós, diplomatas, sobretudo embaixadores, quando estamos no exterior, claro que nós representamos o Brasil, mas nós representamos também cada estado, naquilo que cada estado tem de interesse para o país ou para a organização, para o lugar onde nós estamos. Então, essa proximidade profissional faz com que, mais uma vez, meus sentimentos sejam redobrados de emoção ao estar aqui. Eu estou sendo designado e espero poder contar com o apoio de Vossas Excelências para chefiar a missão do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa. É uma comunidade que já é razoavelmente conhecida e, em termos profissionais, eu tomo como um desafio singular, porque não é uma embaixada comum. Apesar de ser uma embaixada junto a um organismo multilateral, é um organismo multilateral excepcionalmente peculiar, porque é um organismo multilateral onde as relações bilaterais são fundamentais. É uma organização pequena, a CPLP são 9 membros, mas nós temos que ter uma relação estreita e íntima com cada um dos 9 membros, ao contrário das outras organizações multilaterais, em que não nos é exigido ou solicitado uma relação tão íntima e mesmo uma coincidência de opiniões em todos os assuntos com os demais membros daquela organização. Então, essa peculiaridade dessa multilateralidade, de certa maneira também bilateral, é sem dúvida um desafio profissional para qualquer diplomata e eu espero estar à altura de enfrentá-lo. É uma comunidade, como é sabido, que se apoia na língua, a comunidade dos países de língua portuguesa. Até nisso é uma comunidade peculiar. A língua é talvez o maior patrimônio que um país pode ter. Os senadores que representam aqui estados que eu chamaria de fronteiriços sabem muito bem o valor da língua nacional para asseverar o valor da nacionalidade de cada um de nós. Então, essa união através da língua é o que constrói a comunidade dos países de língua portuguesa. São 9 membros, como eu disse, e o Brasil foi praticamente o mentor da criação dessa comunidade. Claro que contamos com o apoio de Portugal, onde a língua se originou, e essa comunidade nasceu de uma intuição do presidente José Sarney, que em 1989 reuniu todos os chefes de Estado e governo para uma primeira reunião lusófona, onde foi criado, naquela ocasião, em 1989, o Instituto da Língua Portuguesa, que existe até hoje. Criado esse instituto, o mandatado pelo presidente Itamar Franco, o embaixador José Aparecido Oliveira, desde Lisboa, percorreu praticamente todos os países lusófonos da África numa missão diplomática de alto nível de convencimento de que nós devíamos nos juntar no que depois viria a ser a comunidade. Esse esforço extraordinário vamos dizer assim, de cativar, de fascinar do embaixador José Aparecido foi fecundo e um pouco mais de 2 anos depois, em 1996, foi criada a CPLP em Lisboa. O Brasil
não foi só o maior mentor, mas é hoje ainda também o maior contribuinte para a organização. A organização tem 2 orçamentos, um orçamento de sustentação, vamos dizer assim, do seu mecanismo de funcionamento, e um orçamento que se chama um fundo especial, que é o que financia os projetos de cooperação e outra espécie de projetos comuns. Em ambos, o Brasil é o primeiro contribuinte. Isso pode parecer muito, mas não é. Poderia ser mais. Para os senhores terem uma ideia, creio que isso está também no relatório que foi apresentado, a contribuição do Brasil corresponde a cerca de 30% do orçamento da comunidade, mas monta a parcos e escassos 770 mil euros. O Brasil foi também o primeiro país a estabelecer uma representação permanente junto à comunidade. Abrimos a nossa embaixada lá em 2006, e logo em seguida todos os outros países seguiram o nosso exemplo, de maneira que os países todos têm hoje uma representação permanente em Lisboa, que se ocupa única e exclusivamente das atividades da comunidade. A comunidade foi construída com 3 objetivos estatutários principais. Primeiro, a concertação política e diplomática. Depois, a cooperação em todos os domínios possíveis e depois, naturalmente, a promoção e a difusão da língua portuguesa. A concertação político-diplomática é um dos aspectos da maior importância da comunidade dos países de língua portuguesa. Por quê? Porque é uma comunidade que reúne países dos 4 continentes. Nós temos o Brasil no continente americano, nós temos Timor-Leste no continente asiático, nós temos todos os países africanos e nós temos Portugal na Europa. Isso não é só uma variedade geográfica, é uma variedade política, porque cada um desses países é parte também de outros organismos internacionais em suas regiões. Então, a comunidade dos países de língua portuguesa engloba um representante da ASEAN, engloba vários representantes da Organização de Unidade Africana, engloba um representante da União Europeia, engloba um representante do Mercosul, um representante da Unasul. Então, essa variedade de pertencimento, se é que essa palavra existe, se não existe, peço licença para que passe a existir, dos países que compõem a comunidade, é um enriquecimento político da comunidade e é um dos fatores que faz com que a presença e a participação do Brasil nessa comunidade seja de importância e seja da maior relevância. O segundo objetivo estatutário da comunidade é a cooperação em todos os domínios. O Brasil, novamente, é dos maiores contribuintes para a cooperação técnica, com todos os limites que nós conhecemos e que, infelizmente, vão se impondo à nossa cooperação técnica nos últimos anos. Isso deve ser, e esperamos todos que seja, uma situação conjuntural. A nossa Agência Brasileira de Cooperação está plenamente capacitada a desenvolver toda a espécie de cooperação que for necessário, mas, enquanto isso, nós vamos mantendo a nossa cooperação ao nível da CPLP, sobretudo na capacitação profissional. Fazemos muito disso que o embaixador Kraustuk lembrou aqui, que é trazer pessoas e treiná-las aqui no Brasil sobre os mais diversos aspectos da atividade, não só econômica, como também das atividades institucionais. Treinar em maneiras de administrar e, sobretudo, nós, através desses nossos programas junto à CPLP, tivemos a oportunidade já de treinar no Brasil mais de 500 técnicos dos países, sobretudo africanos e de Timor-Leste, técnicos em construir projetos de cooperação internacional. Isso é da maior importância, porque esses técnicos são os que vão ser capazes de construir nos seus países os projetos que vão ser levados a outros países que possam eventualmente ter fundos ou dinheiro suficiente para financiá-los. E isso, naturalmente, implica uma possibilidade de triangulação, como, mais uma vez, o embaixador Kraustuk lembrou, nas atividades de cooperação do Brasil com esses países. E, finalmente, mas não por fim, a promoção e a difusão da língua portuguesa. Acho que é peregrino assinalar a importância disso, porque é a nossa língua, é o que nos faz sermos juntos com esses países todos, é o que justifica esse nosso estar juntos na comunidade comum. A comunidade é uma organização bastante enxuta. O secretariado executivo são cerca de 25 pessoas que asseguram o funcionamento da organização, funciona em Lisboa, e a comunidade tem 3 órgãos deliberativos principais, que é a Conferência dos Chefes de Estado e Governo a cada 2 anos,
a reunião do Conselho de Ministros de Relações Exteriores a cada semestre e o chamado Comitê de Concertação Permanente, que se reúne mensalmente em Lisboa, reunindo todos os embaixadores permanentes junto à comunidade naquela cidade. Além disso, naturalmente, o desenvolvimento da comunidade criou reuniões ministeriais setoriais. Hoje, há reuniões setoriais ministeriais em uma pletora de assuntos, desde a saúde, educação, defesa, agricultura, direitos humanos. Todos esses ministérios dos países da comunidade se reúnem com frequência, não só para procurar projetos que possam desenvolver aqui ou ali em termos de cooperação técnica, mas também e, sobretudo, para compartilhar experiências, porque, no fundo, as nossas situações nesses campos são, de certa maneira, bastante similares e as experiências de um são, com frequência, bastante férteis para contribuir para a solução do problema que existe semelhante em outros países. Além disso, há uma reunião também do que se chama os pontos focais de cooperação. Reúnem-se também semestralmente todas as agências de cooperação dos países membros para exatamente acompanharem e proporem um programa de cooperação. E, finalmente, o outro organismo de relevo da comunidade, como não poderia deixar de ser, é a Assembleia Parlamentar da comunidade. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa tem uma Assembleia Parlamentar que foi instalada em 2009. O secretariado permanente dessa Assembleia tem sede em Luanda e a próxima reunião da Assembleia Parlamentar deve se realizar no Brasil. Há uma proposta de data que foi avançada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é o responsável por isso, para que essa Assembleia Parlamentar se reúna no mês de abril. Não há ainda a confirmação, mas há já uma proposta. É fundamental o funcionamento dessa Assembleia Parlamentar, porque essa Assembleia Parlamentar é quem leva à comunidade a visão que tem os povos que são representados por essas assembleias do que é a comunidade, do que pode ser a comunidade, do que podemos esperar da comunidade e até também do que a comunidade estará fazendo que não deve fazer. Então, eu aproveito essa sabatina para conclamar os senhores senadores, se for naturalmente do interesse, que implementem e que realizemos essa Assembleia Parlamentar. Não só isso, mas há também, eu estive no gabinete de vários senadores aqui conversando, há também uma proposta desde o ano de 2000 ou 2004, já não sei, da criação de um grupo parlamentar Brasil-CPLP. Seria interessante a criação desse grupo também, porque isso faz funcionar o parlamento da CPLP e faz funcionar dentro do nosso parlamento os interesses do Brasil na CPLP. Sem me estender mais, que eu vejo que o tempo se esgota, queria apenas lembrar que a comunidade congrega também países que são observadores associados. A comunidade tem hoje 6 países associados, que são as Ilhas Maurício, o Senegal, a Geórgia, o Japão, a Namíbia e a Turquia. E há vários outros países que estão em processo de formalizar esse seu pedido de associação, sobretudo para nós, o Uruguai, o primeiro país latino-americano que pede o ingresso como observador associado. Para a comunidade isso é muito importante. Isso é muito importante e demonstra também a importância, mais do que da comunidade, a importância da língua portuguesa no mundo. Porque se esses países se habilitam ou pretendem ser observadores associados, não é porque o Brasil é um país rico em desenvolvimento, não é porque Portugal é membro da União Europeia, é simplesmente porque eles têm um interesse sobre o que os países que falam português estão falando com relação à sua língua. E isso por vários motivos, inclusive porque alguns deles, como por exemplo a Geórgia, por que a Geórgia? Porque cargas d'água, a Geórgia vai querer ser observador numa comunidade de língua portuguesa, porque há uma comunidade portuguesa importante naquele país. Então o país julgou conveniente, útil e interessante participar também dessa comunidade, única e exclusivamente por causa da presença da língua no seu próprio país. Além disso, a comunidade comporta também o que é chamado observadores consultivos, que é então uma pletora, hoje são mais de 40 organizações da sociedade civil que se habilitam a acompanhar os trabalhos da comunidade e, eventualmente, propor projetos ou mesmo acompanhar o encaminhamento de certos projetos. Eu espero não ter me estendido muito, naturalmente, estou disposto a qualquer pergunta ou qualquer dúvida que os senhores possam ter e, se por acaso merecer a indicação de embaixador, espero poder continuar a contar com a contribuição
sobretudo do Senado Federal, porque, como eu disse no começo, é a casa que representa os estados brasileiros. E cada estado brasileiro tem também interesses externos que devem ser assegurados, mantidos e, eventualmente, até representados pelos embaixadores brasileiros fora. Nós não representamos apenas a União, nós representamos também cada estado. E mais numa comunidade como essa. Eu queria só, como ilustrando essa opinião minha, lembrar uma opinião que me foi transmitida, e com isso encerro, senhor presidente, por um nosso embaixador em Cabo Verde, muito amigo meu, o embaixador Vitor Gobato, foi embaixador, ilustre embaixador gaúcho, foi embaixador em Cabo Verde há muito tempo, e logo no começo da sua missão lá, ele me disse uma coisa extraordinária. Ele me disse: Gonçalo, eu cheguei lá e eu percebi que o Brasil, sem desmérito nenhum, que o Brasil é grande demais para Cabo Verde, mas o Ceará não é, Pernambuco não é. Então, eu vou desenvolver minha atuação lá, claro que com o Brasil, mas também com esses estados que têm uma proximidade com o país e têm uma dimensão semelhante ao país. Então, a proximidade e a dimensão semelhante facilitam muito mais o desenvolvimento do entrosamento. Eu achei extraordinária essa observação do Vitor Gobato e é um pouco fundamentado nessa observação que eu trago essa sugestão de que a presença do Senado Federal se faça mais constante nos trabalhos da CPLP, se eu tiver a felicidade de ser embaixador lá. Muito obrigado, senhor senador. Muito obrigado ao embaixador Gonçalo Melo Mourão.